Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. Irmão, mais um áudio que você vai ouvir aqui e eu quero que você reflita nesse áudio. Eu preciso ouvir a sua opinião desse áudio, porque a gente vai entrar num assunto aqui um pouco polêmico. Essa irmã conta a história dela de sofrimento dentro da Congregação Cristã no Brasil com um casamento que ela teve ali dentro. Ficou por 30 anos ali dentro, mas não aguentou mais. E ela mandou esse áudio para mim depois de ter assistido uma live que tem aqui no meu canal com a irmã Marinete. Uma live fortíssima. Vale muito a pena você assistir. Já até adianto aqui, essa irmã teve praticamente a vida destruída. Ela só não perdeu a vida mesmo depois que ela e a família dela, ela e o esposo, foram para a Congregação Cristã no Brasil. Eu peço que você assista. Vou colocar o card aqui em cima. Se você quiser assistir, só clicar aqui e você vai ver a live, e eu garanto que ela é impactante, né? Tem muitas visualizações e muitos comentários. Mas o áudio que você vai ouvir aqui agora é de uma irmã que me mandou esse áudio depois de ter assistido esse podcast. Aliás, muitas outras mulheres estão mandando os seus relatos e eu vou colocar aqui o meu e-mail aqui embaixo. Se você quiser mandar o seu relato também, ou através do WhatsApp, me manda o e-mail e eu passo o meu WhatsApp, você faz o seu áudio. Se não quiser que a sua voz original apareça, eu coloco ali uma distorção na sua voz e ninguém vai te reconhecer. E eu também posso ocultar o seu nome, ok? Bom, o áudio que você vai ouvir aqui agora é de uma irmã que sofreu num casamento. E por que sofreu tanto assim? Porque existe um problema, até não só na comunidade da Congregação Cristã no Brasil, mas também como outras igrejas, de que se casou, você não pode mais separar de forma alguma. E muitos homens, muitas pessoas têm se utilizado disto para prorrogar ali a sua permanência dentro de uma casa, enquanto a parte mais fraca, que seria a mulher ali, sofresse na mão deste sujeito. Isso eu acredito que está em vários lugares, principalmente a Congregação Cristã no Brasil, da onde eu vim e eu conheço, e eu tenho aqui bastante relatos e testemunhos sobre isso. Ou seja, as pessoas as igrejas pegam a frase de Jesus Cristo que a mulher repudiada, quem casar com ela, já cometeu o pecado junto com ela, que ele não permite que essas pessoas se separem, esses casamentos, a não ser que seja por adultério ou que a pessoa ou o marido faleça. E se aproveitando disso, muitos homens acham que são intocáveis e tem mulheres que apanham, que sofrem. Algumas delas têm que sustentar homens que não gostam de trabalhar, e tudo isso por conta desta passagem bíblica. Mas será mesmo que Jesus estava dizendo para a mulher suportar tudo e qualquer coisa por conta de tem que transparecer para a sociedade que vocês são um casal e que vocês estão felizes? Porque é isso que significa um casamento, estar unidos e felizes, né? Será que é isso mesmo? É óbvio que não. Jesus Cristo está rebatendo e combatendo ali a carta de desquite que os judeus estavam se utilizando desta ferramenta para simplesmente legalizar a prostituição. Ou seja, eles casavam já de olho em outra pessoa, e por isso você vai ver relatos na Bíblia de que as pessoas tinham 4, 5 ou até mais casamentos. Isso tem evidências na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo diz
na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que a mulher não é obrigada a estar debaixo de um jugo de um homem descrente. Entenda uma coisa, irmão. Descrente não é só aquele que nunca foi evangélico, ou que nunca quis saber de Bíblia. Descrente também é aquele que está na igreja, mas não se submete à palavra de Deus. É um homem sem disciplina. Em alguns lugares da Bíblia, o apóstolo Paulo fala que deve ser considerado um gentil ou publicano. A Bíblia também fala que aquele homem que está sem disciplina, ou seja, que não é de fato um cristão, ele não é cristão, ele não é filho, ele é bastardo. Então entenda uma coisa, irmão. A Escritura, ou Cristo, ou as cartas do apóstolo Paulo não estão obrigando ninguém a viver como um escravo do lado de outra pessoa, simplesmente para passar a imagem para a sociedade de que vocês são um casal feliz. Isso é mentira, isso é engano. Enquanto alguém está ali sofrendo, sabe lá Deus o quanto está sofrendo. Como eu já falei para vocês, a live da irmã Marinete, que a coitada perdeu tudo, né? Quase a vida, perdeu casa, perdeu família, né? E foi jogada na sarjeta. Tudo isso se submetendo a um dito santo e servo de Deus que estava fazendo de tudo para servir na obra. E agora esse relato também, só que essa irmã já foi mais enfática, ela já conhecia os direitos dela, pegou mais pesado e foi firme. Por isso eu quero que você ouça esse relato e depois me diga, deixe o seu comentário embaixo. Se fosse você que estivesse sofrendo, padecendo, um homem alcoólatra e pelo que ela mais ou menos disse, ela não quis ser tão clara, que às vezes até sofrer abusos, né, do seu próprio marido, e aí? E o que você faria? Se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, você chegasse lá e ela estava, né, com o olho fundo, roxo, né, com marcas de quem apanhou, vocês iam falar, fica aí, carinha serva de Deus, acabou o amor, tem que ter a caridade. Acabou o amor, tem que ter a caridade. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, meu irmão, tá? Isso é uma das coisas que ainda está em muitas outras igrejas. Eles acham que a aparência de um casamento, aparentemente bom e feliz, ele deve estar acima do bem-estar da mulher, que é a parte mais fraca dentro de uma casa. Às vezes até o homem, né? A gente nem sabe, às vezes até o homem sofre dependendo da mulher que ele arrumar, ela vai abusar ali dele, né? Bom, deixa aí o áudio para vocês ouvirem, ouça esse áudio e deixe o seu comentário. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Paz e graça, bom dia, irmão. Então, irmão, em primeiro lugar, eu comentar da live. Que maravilha, né? Que live eu só pude escutar hoje, né? Olha, é tudo igual, né? Tudo igual. Contar a minha jornada pela CCB, de 30 e poucos anos, não fica muito diferente. Só que eu toda a vida fui mais tupetuda, fui mais assim, bocuda, como eles falavam, né? Que eu era bocuda. Eu sempre enfrentava, eu sabia meus direitos mas mesmo ali, sabe, amarrada ali na seita, né, na santa. E comigo os irmãos falou para mim, assim, o irmão falou assim, se a irmã não se regenerar, se a irmã não se humilhar, falando do meu marido, né, do meu ex-marido, a situação ali, né, nós vamos orar a Deus para que o Senhor recolha a irmã, no caso eu, né, e Deus prepare uma esposa que possa ajudar ele a servir a Deus. O que era ajudar ele a servir a Deus? Era não reclamar das viagens, né? Para cima e para baixo, aquela almarada, né? Puxando aquela almarada que eu peguei um dia e falei, né? Que um bando de, né? Homem com homem, essas coisas assim. Foi mais ou menos nesse sentido que eu direcionei a minha reclamação. E aquilo vazou para as orelhas dos irmãos lá e, meu Deus do céu. Então não ficou nada bom pro meu lado, né? E assim por diante, e outras histórias que envolveu traição, assim, de um irmão, é uma história muito, muito longa, né? Eu era assim,
não era nem da congregação ainda, e nova, né? Assim, eu era solteira ainda. E o irmão, eu lembro que eu trabalhava, chegava um irmão lá, final de semana, eu não sabia que era irmão, chegava um cidadão, né? Me chamava para sair, para jantar, para passear. Enfim, estava me paquerando, me namorando. Pediu em namoro, aquela coisa toda, né? E o tempo passou. E agora, no final, antes de eu vir para cá, coincidiu de eu reencontrar esse cidadão, é cooperador lá, famoso. E nessa época, voltando atrás da história, e nessa época que ele me namorava, ele era casado. Eu fiz as contas, né? Porque nem fui eu que reconheci ele, ele me reconheceu. E é uma história bem... Mas isso aqui é só uma palhinha, né? E tá lá, belo e formoso. O caso dele, tiraram ele uma vez, mas daí devolveram. Dinheiro envolvido, né? Dinheiro. Enfim, mas a minha história não ficou muito. Agora, voltando aqui, né? Quando chegou a hora do divórcio, que eu ia falando pro meu ex-marido, ó, tu te comporta, tu volta a ser tenha compromisso, né, de um provedor, de um pai de família provedor, porque a hora que fica só eu e você, eu não vou te sustentar. Os filhos casaram, daí vai ficar, eu não vou sustentar marmanjo, não. E aconteceu. E eu pedi o divórcio. E ele falou, não vou assinar, eu quero tudo, a metade de tudo. Eu falei assim, tudo o quê? Casa financiada, então tu vai pegar metade do financiamento, né? Ou tu assume o financiamento todo, pega, não tem como, né? Enfim, nós tínhamos casa no Brasil. O que eu fiz? Vender uma casa, dei a metade do dinheiro para ele, dividimos, eu não dei, dividimos, né? A metade, e ele continuava não querendo assinar o divórcio. E foi litigioso, mas daí ele não assinava aqui, por aqui, eu peguei e fui no Brasil. E daí entrei com o pedido, o advogado entrou com o pedido de divórcio, e ele não compareceu na audiência, anunciaram no jornal, ele não foi maldade minha também, isso aí eu não sou santa, não. E, enfim, ao dia que eu cheguei com esse papel do divórcio para esse homem, ele virou o bicho dentro de casa. Daí o caldo entornou para o meu lado. Mas daí é uma história muito longa. Então não fica muito diferente, irmão. Mas é isso aí. Vou fazer um outro áudio, porque senão vai ficar muito longo, né? Já virou um podcast aqui. E completando também aqui a situação, quando que eu pedi o divórcio, ele falou que não dava, ele corria para os irmãos, o irmão ia lá em casa, e aquela confusão toda. Eu falei assim, mas quando nós fomos casar, não teve irmão nenhum, não fomos pedir nem palavra, que não é da congregação, enfim. Agora tu vai chamar esses irmãos, e esse irmão foi lá uma vez, a irmã tem que entender, porque a irmã isso, a irmã aquilo, a irmã esposa. Daí eu falei, irmão, então faz o seguinte, vem e dorme com meu marido aqui uma noite, dorme com ele, dorme aqui na mesma cama com ele, daí o irmão vai me falar se eu tenho razão ou não de estar pedindo divórcio. Misericórdia, esse irmão pegou uma ira de mim, que o irmão não tem ideia. Depois do divórcio, veio outros bate-boca com ele lá, que ele me jogou na sarjeta, sabe? Mas por causa dessa conversa que eu tive com ele. Porque o assunto de dormir com ele é o seguinte, né? Esse meu ex-marido, ele é alcoólatra. Eu não sei se é alcoólatra, ele gosta de beber. Ele gosta de beber, não sei se é alcoólatra. E eu acho que misturado ali tinha outras porcaria também, não sei. Enfim. Alguma coisa eu vi, mas outras não vi, eu só via sintomas, né? E dele não dormia, irmão. Ele não dormia a noite inteira brigando, chutando, e outras coisas íntimas ali também, que daí, misericórdia. Não dá, não tem ser humano que aguentasse, sabe? Então foi nesse sentido que eu falei, bem que dorme com ele. Aí o irmão vai me dizer se eu tenho razão ou não. Irmão, com certeza, pode usar minha voz mesmo, não tem medo não, mas eu tenho respeito pro meu filho, que é da CCB, aí no Brasil, né, eu tenho respeito por ele, eu tenho carinho por ele, então, por esse motivo, eu já não botei a cara aí para contar do cidadão lá que ia namorar comigo, depois quando o tempo passou, casei, tive meus filhos, tudo, isso foi antes de eu vir para cá.
Então, 25 anos atrás, né, ele encontrou, né, eu fui pagar uma prestação, ele vendia carro, tinha uma agência de carro, eu fui pagar uma prestação do carro que o meu ex-marido tinha comprado nessa agência. Cheguei lá, era o cidadão, né, que me namorava lá no passado, que era casado. E ele me reconheceu. Depois ele começou, sabe, a rodear. Só que eu não reconheci, ele começou a rodear meu marido, minha casa, nossa casa. Daí sabe o que ele falou para mim? A senhora não lembra de mim, não? Eu falei assim, não, não lembro. Dele contou o caso, sei quem que você é, motorista de ônibus, assim, isso, da Princesa dos Campos, tá? Ele falou assim, pois é, então agora vamos dar continuidade, né? Olha se pode, mais ou menos, nesse sentido, assim, ali, com a mulher, com as filhas, com o filho, com tudo, com família, já cooperador, veio com os papos desses, né, irmão? Não, eu vou dizer uma coisa. É isso aí, irmão. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você acha disso? Uma pessoa vivendo sobre uma situação dessa, o camarada às vezes sabe das regras da igreja, ele não comete adultério, mas o camarada é um alcoólatra, às vezes bate na mulher, abusa da mulher, e a coitada tem que aguentar tudo isso para manter um casamento e dizer, estamos aqui, né? Um casamento feliz, de acordo com a palavra. E aí? Escreva aí, quantas pessoas não acabou tendo um fim trágico porque permaneceu dentro da casa de um homem perigoso? Lamentável, mas é coisa que tem que ser revista. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.